Salve, salve minha gente amiga, como é bom rever tanta gente. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, é verdade, estive ausente, mas já estou de volta. Porque hoje é dia de falar de mais um disco incrível, mais um disco icônico. Vamos falar hoje de algumas curiosidades sobre o disco do Pink Floyd. Ah não, não é isso aqui não. Isso aqui é só para enfeitar o cenário. Vamos falar desse disco aqui, ó. The Dark Side of the Moon. Vamos falar das curiosidades sobre esse grande disco. O prisma, atingido pelo feixe de luz que dá origem ao arco-íris, foi ideia do designer visual Sam Torgerson. Claro que antes precisou passar pela aprovação de Roger Waters. Nessa época, o Roger Waters já estava dando as cartas no Pink Floyd. Se isso foi acordado entre os membros ou não, a gente não sabe. Até porque o foco aqui não é abrir esse tipo de discussão, mas o Roger Waters, ele na verdade estava à frente já, né, da produção, dos conceitos. Então a capa teve sim a aprovação dele, tá? Capa que, mesmo quem não conhece a história da banda, que não conhece a história do Pink Floyd, a história do rock, certamente já viu essa capa em algum lugar e já sabe do que se trata, já sabe o seu significado. A banda queria uma capa icônica e de um pouco diferente. Então eles foram até para as pirâmides do Egito em busca de ideias e acabaram optando, segundo eles, por essa capa um pouco mais simples, que é cheia de significados. Disco, aliás, produzido pela própria banda. Como eu disse que o Roger Waters estava dando as cartas, né, na banda nessa época. Então ele mesmo produziu o disco, né, a banda toda produziu o disco, mas contaram com o mesmo engenheiro de som dos Beatles, Alan Parsons. Sim, ele mesmo, que posteriormente saiu com o seu projeto Alan Parsons Project. Depois a gente vai contar uma história sobre Alan Parsons. Disco muito bem sucedido comercialmente. Disco que deixou os integrantes incrivelmente ricos. Sim, incrivelmente ricos. E o principal, o disco foi um ponto decisivo na carreira da banda. Aqui, na verdade, marcou a transição de uma banda de um rock mais progressivo para o ícone do rock com letras mais sofisticadas, um som melhorado. 15 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos e mais de 45 milhões ao redor do mundo. Um dos discos de rock mais vendidos da história. Como eu disse, a capa, apesar de, entre aspas, né, a banda tê-la considerado simples, o disco, né, a capa é cheia de significados, e a ideia era que a imagem da capa representasse conceitos de ambição. Dá até pra gente dizer que o disco é muito autobiográfico, tá? Ele fala das pressões sofridas pela banda na época. Fala de crises existenciais na música Time. Fala de riqueza com a música Money. Fala até de loucura na música Brain Damage. Fala de conflitos armados com a música Us and Them. E também passeia pela morte, sim, com a música The Great King in the Sky. Daqui a pouco a gente vai contar uma história sobre a gravação dessa música. Vamos falar de algumas curiosidades a respeito da gravação do disco. Primeiro que o disco quase mudou de nome. Quase que o disco se chamou Eclipse, que é uma música incluída no disco. Tudo isso porque havia uma banda britânica na época chamada Medicine Head, que teria colocado o nome do seu disco de The Dark Side of the Moon. Disco que saiu um ano antes, tá? Saiu em 72. E aí, para não dizer na época
que o Pink Floyd havia copiado essa banda, eles decidiram, né, estavam cogitando pelo menos a mudança de nome. Então por um instante chegou a se mudar o nome do disco para Eclipse. Mas como a banda Medicine Head não teve relevância, não fez sucesso na época, e aí eles voltaram atrás, né, e mantiveram a ideia original do nome, The Dark Side of the Moon. Roger Waters teve uma ideia nesse disco. Claro, além de produzir, além de ter escolhido a capa, ele queria o seguinte, ele queria fazer uma espécie de colagens, né? Ou seja, ele queria que entre as músicas não houvesse intervalos. E aí teve uma ideia, levou um gravador para o estúdio e começou a coletar depoimentos, né? Como se fosse uma entrevista de membros que trabalhavam lá na gravadora, né? Lá na EMI, as pessoas que trabalhavam nos estúdios Abbey Road, os produtores, os roadies, o pessoal que trabalhava com eles, né, as turnês e tudo. E a ideia era o quê? Que eles respondessem algumas coisas referentes ao disco, né? Os assuntos abordados, né, no disco, sobre riqueza, sobre a loucura, a morte, enfim. Então a ideia era que a banda pegasse os pontos principais de cada resposta, né, dessas entrevistas, né, das gravações, e isso fosse inserido entre as músicas, né, entre uma música e outra, para que não houvesse intervalo. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ver que a ideia parecida, né, muito semelhante ao que os Beatles fizeram lá em Sgt. Pepper's. Então podemos cravar sim que os Beatles indiretamente influenciaram de uma maneira a banda Pink Floyd. Paul McCartney já havia saído dos Beatles, lógico, estava com a banda The Wings. Coincidentemente, Paul McCartney estava nos estúdios Abbey Road gravando um disco novo com a sua banda. E aí Roger Waters resolveu entrevistá-lo. Sim, Paul McCartney teria sua entrevista inserida no disco, como os outros personagens entrevistados naquela época. Mas aí, de última hora, Roger Waters decidiu cortar essa entrevista do Paul McCartney, Sir Paul McCartney. E tudo isso porque diz a lenda que Paul McCartney quis bancar o esperto, o brincalhão, o simpático, se apresentou na entrevista, então ele quis ser um pouco divertido, e a ideia do Roger Waters era exatamente o contrário. Não precisava ter se apresentado, não precisava ter bancado o engraçado. A ideia era para que fosse uma coisa mais natural, mais espontânea. E então, de última hora, Sir Paul McCartney teve sua participação vetada, cortada. Diz a lenda que Sir não teria ficado chateado com a história do Pink Floyd não inseri-lo no disco, né? Não inserir a sua entrevista no disco. Ele disse o seguinte, ele disse que talvez tenha sido melhor assim, porque o disco é um disco magnífico, o melhor disco conceitual da história da música de todos os tempos, que a participação do Paul McCartney não teria sido relevante. Então ele achou que sim, a banda fez a coisa certa. Ele não ficou chateado, mas será? Paul McCartney não teve a sua participação inserida no disco, mas os Beatles involuntariamente estão inseridos no disco, sim! Enquanto Gary Driscoll, porteiro dos estúdios Abbey Road, dava a sua contribuição, participava ali da sua entrevista, dava o seu depoimento. No outro estúdio, bem afastado, estava tocando uma versão orquestrada da música Ticket to Ride. E dizem que dá pra gente ouvir, se a gente prestar bem atenção, no final da música Eclipse. Só que aí, pra gente ouvir, tem que estar com o ouvido colado no rádio, bem pertinho, pra ver se ouve alguma coisa. Eu não estou ouvindo nada. Vamos falar dos bastidores da gravação da música
The Great Gig in the Sky, composta pelo tecladista e arranjador do Pink Floyd, Richard Wright. Alan Parsons, como eu disse, era um engenheiro de som, já havia trabalhado com os Beatles, ele era engenheiro de som dos estúdios Abbey Road, né, da gravadora EMI. A banda queria inserir uma voz diferente, uma voz feminina nessa música. E aí Alan Parsons entrou em ação, sim. Ele teve a ideia de convidar Clare Torrey para cantar no disco. Clare Torrey? Como assim? Quem é Clare Torrey? Clare era uma inglesa que começou sua carreira muito jovem, fazendo covers nos bares, nos pubs de Londres. Sim. Depois ela ganhou fama e participou de alguns discos importantes, como Olivia Newton-John, Meat Loaf, até o disco de Alan Parsons Project. Sim. O fato de Clare Torrey ser desconhecida na época pode ter contribuído para que a banda a aceitasse, né? Como foi indicação, como foi ideia de Alan Parsons, aí a banda acabou aceitando prontamente. Nessa época, Chuck Berry estava fazendo uma turnê pela Europa, pela Inglaterra. E coincidentemente, Clare Torrey era uma de suas backing vocals. E aí, por incompatibilidade de agendas, Clare Torrey só estaria disponível para cantar no domingo. Como backing vocal do Chuck Berry, Clare Torrey ganhava cerca de $15 mil. E aí, para cantar no disco do Pink Floyd, ela queria o dobro. Sim, ela pediu $30 mil, porque era domingo. A banda, a princípio, recusou pagar $30 mil para uma cantora desconhecida, né, dar uma canja no disco. Mas aí Alan Parsons insistiu e a banda concordou. Ok. Quando Clare terminou sua participação, ela pegou os $30 mil e foi embora. Afinal, a banda não havia se manifestado, né? Não deu opinião se tinha ficado bom ou não, se gostou ou não gostou. Então ela simplesmente pegou o dinheiro e foi embora. E aí um dia, andando pelas ruas da cidade, Clare Torrey passa de frente à vitrine de uma loja de discos. Sim, e ela se depara com um disco. Clare Torrey decidiu comprar o disco para ver como tinha ficado a sua participação na música. E ela gostou do disco e principalmente da sua participação. Até aí, tudo bem. Só que, em 2004, Clare Torrey processou a EMI, sim, a gravadora, e processou a banda. Por quê? Ela queria ganhar os créditos como coautora da música. Vale lembrar que a ideia da música, né, a ideia de Richard Wright, quando a compôs, era que ela não tivesse letra. Então ele fez uma introdução no piano e Clare Torrey fez um solfejo insuperável, incomparável. Gravação irreparável, irretocável. E aí Clare Torrey queria ganhar créditos como coautora da música. E ela ganhou essa ação, tá? Ela ganhou a ação. Não se falam, na época não foi divulgado os valores, mas acredita-se que ela tenha recebido um retroativo aí desde 73 até 2004, quase 30 anos aí, ó. E então assim, apesar dela ter ter tido notoriedade depois da sua participação no disco, ela queria mais, ela queria ganhar mais dinheiro como coautora da música. Então assim, Clare Torrey ganhou a ação, mas não como autora da música, coautora, mas sim como backing vocals. É claro que Clare teve seus méritos, afinal de contas ela transformou a música, ela se apoderou da música, ela deu sua interpretação com muito sentimento. Então é mais do que merecido que ela tenha recebido os créditos por isso, tá? Por hoje é só isso. Essas foram as curiosidades sobre esse disco. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o canal, se inscreva, comente, compartilhe. E eu te vejo no próximo vídeo.